e está nos falando também o que nós enfrentamos, o que nós enfrentaremos na obra missionária. Então, queridos, neste texto aqui nós iremos aprender com o próprio Jesus algumas lições sobre a missão de Deus, a missão de Cristo, que todos nós fomos incluídos. E a primeira lição, queridos, que Jesus nos ensina, está no versículo 35, que diz o seguinte: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. Queridos irmãos e irmãs, existem duas expressões aqui neste versículo que eu achei muito interessante. A primeira é, naquele dia. Que dia? O que foi que aconteceu naquele dia? Porque o autor bíblico decidiu dar ênfase aqui nesse termo. E o outro termo é, sendo já tarde. Você já percebeu que geralmente nós usamos essa expressão, já está tarde, quando nós vamos encerrar uma atividade, né? Já está tarde, eu parei por hoje. Para mim deu. Ou então, quando nós queremos descansar, né, de um dia intenso, puxado de trabalho, nós falamos, já está tarde, eu estou indo, descansar. Estou indo deitar um pouquinho. E aqui, queridos, podia também ser o caso de Jesus. E era o caso de Jesus. Jesus estava extremamente cansado aqui, nesta ocasião. Jesus se cansava, queridos. Ele se cansou tanto aqui nessa ocasião, que no decorrer da viagem, ele dormiu. E ele dormiu porque ele estava cansado. Amados, o Cristo ressurreto, o Cristo glorificado, não se cansa nunca. Ele não dorme, ele não deita, ele está sempre velando pela nossa vida, vigiando e cuidando de nós. Mas o Cristo encarnado se cansava. E Jesus estava cansado aqui. E agora a pergunta é, queridos, por que Jesus estava tão cansado? O que aconteceu aqui para o mestre dos mestres estar tão cansado? Marcos, ele não nos diz o que aconteceu no dia, né, com detalhes, mas Mateus ele vai contar na sua narrativa o que aconteceu nesse dia para Jesus estar tão cansado. Eu quero convidar você agora a marcar bonitinho o texto aí de Marcos, por favor. Marca aí Marcos capítulo 4. E vá comigo para Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. E vamos entender por que Jesus estava cansado, por que os seus discípulos estavam cansados nesse dia. Amém, queridos? Acharam aí o capítulo 8? Vamos ler. Diz o seguinte, versículo 1. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Bom, Jesus estava descendo de um monte. E o que ele estava fazendo em cima de um monte, queridos? Jesus estava em cima de um monte, pregando o sermão mais famoso do mundo. E qual sermão é esse? O sermão do monte. O sermão da montanha. E esse sermão, queridos, ele ocupa o Evangelho de Mateus desde o capítulo 5. Ele pega o capítulo 5, 6 e 7. E no capítulo 8... Jesus, ele termina o sermão e desce do monte. E a gente fica reclamando com 40 minutos de sermão. Jesus é que ele está 3 capítulos do Evangelho de Mateus pregando sermão. Só que é Jesus, né? Jesus a gente tem paciência para ouvir. O nada, isso é outra história, né? Mas Jesus estava ali pregando o sermão mais importante da história, queridos. Agora ele desce desse monte. E ao descer do monte, tinha uma multidão esperando ele. Para quê? Para receber a bênção, receber a cura, receber a libertação. E ali Jesus, amados, ele começa um trabalho intenso de cura e libertação. Então acompanhe comigo, nós não iremos ler, mas aqui o título do capítulo 8 diz o seguinte: a cura de um
leproso. Jesus começa curando um leproso logo ao descer do monte. E aí ele, no versículo 5, o título do versículo 5 aqui é a cura do servo do centurião, né? Do criado ali do centurião. Então Jesus cura o leproso, cura agora um servo do centurião. No versículo 14, Jesus vai curar a sogra de Pedro. E no versículo 18, a Bíblia vai dizer que Jesus ele vai fazer muitas curas além dessas aqui. Então, recapitulando, Jesus ele prega o sermão da montanha, desce do monte, faz uma série de curas, liberta um monte de pessoas endemoniados, e no versículo 23, Mateus ele começa a narrar essa história que nós lemos em Marcos. 23 diz o seguinte: e entrando ele no barco, e aí ele vai começar a narrar. Então veja, queridos, antes de entrar no barco, para passar para outra margem, o texto vai dizer que já era tarde, e Jesus estava cansado, e ele tinha motivos para estar cansado, concordam? Ele tinha motivos. Imagina esse dia intenso. Não era fácil ser discípulo de Jesus, amados. Não era fácil. Agora você pode voltar lá para Marcos. Nós entendemos o porquê Jesus estava cansado. E aí, queridos, eu fico imaginando os discípulos de Jesus pensando naquele dia que eles tiveram com o Mestre. Eles ouviram o sermão mais importante do mundo, presenciaram Jesus realizar várias curas, várias libertações, e agora, possivelmente, eles deveriam estar pensando o seguinte: nossa, que dia maravilhoso, só que agora deu a hora, né? Agora vamos descansar um pouquinho, vamos deitar um pouquinho, porque amanhã tem mais o dia intenso, amanhã tem mais demônio para expulsar, tem mais gente para curar, vamos descansar um pouquinho. Só que, para surpresa deles, amados, Jesus olha para eles e fala o seguinte: não acabou, vamos passar para o outro lado, vamos passar para o outro lado da margem, o outro lado do mar. A pergunta é, amados, se Jesus estava cansado, por que ele não tirou aquela noite para descansar? E era justo, tinham trabalhado bastante. Mas sabe por que Jesus não tirou a noite para descansar? O texto responde a essa pergunta. Jesus não tirou a noite para descansar, porque ele sabia que do outro lado do mar tinha um jovem, tinha uma pessoa que estava sendo oprimido, que estava sendo subjugado, que estava sendo maltratado por demônios, e aquele jovem precisava da obra de Cristo na vida dele. E por isso que Jesus não descansou, queridos.